entendimento. Aquela que traz alegria, gozo e felicidade. Somente Ele pode nos trazer essa paz. Por isso eu quero agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém. Sabemos que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Todos nós temos promessas de Deus aqui nesse lugar. Nós somos criados num propósito, num só propósito, de adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Deus nos criou, não foi simplesmente para nós vangarmos nessa terra, não. Enquanto nós não conhecemos Jesus, nós andávamos perecendo nessa terra. Mas quando nós tivemos um encontro genuíno com Cristo, nós mudamos nosso modo de pensar, nosso modo de agir e nosso modo de falar. Aí nós encontramos aquele que realmente nos dá a vida eterna. Pois eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que aqui está também, de cada família representada. Sentimos falta de alguns que não estão aqui, logicamente, porque nós somos humanos e sentimos prazer de estar junto com os irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que o dia que hoje está foi marcado por Deus. Ele sabia exatamente quem estaria hoje aqui na quarta-feira para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Eu creio que ainda existe profeta na terra. Quantos creem que existe profeta na terra? Eu creio que ainda, nesse tempo de hoje, Deus fala na terra. Quantos creem? Amém. Glória a Deus. Deus fala através de vida de homens. Deus faz através da palavra dele. Deus usa homens e mulheres para falar conosco. Eu creio que Ele hoje, nós buscamos da palavra do Senhor, louvamos. Eu creio que hoje, nessa noite, correntes vão ser quebradas, porque há poder no nome de Jesus. Esse hino é impactante, esse hino ele fala muito comigo. Quando nós cantamos, a pastora disse: qual corrente que te prende? Te prende? Corrente do medo, do desespero? Qual é? Qual for qualquer corrente que te prende nessa noite, ela vai ser quebrada no nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Gálatas 1. Aqueles que encontraram, por reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo, fiquem de pé. Gálatas 1, versículo 1 até o 5. Primeiramente, eu já quero bem dizer aos irmãos, o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, o tema é o seguinte, sim: vivendo segundo a vontade de Deus. Vamos prosseguir no texto. Gálatas 1 diz assim, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vos outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desagarrarmos deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Podemos assentar, glorificando o nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu bem diz o tema da mensagem, vivendo segundo a vontade de Deus. Muitos de nós, antes de conhecer a Cristo, andamos pela nossa vontade. Fazemos o que bem quisermos, entendemos. Aquilo que vinha à nossa mente, ela é refletido automaticamente nas nossas atitudes. Mas como eu disse na introdução, nós tivemos um encontro com Jesus. Nós tivemos um encontro com Jesus, e quando nós temos esse encontro, como o apóstolo Paulo tem, nós observamos que nós temos que haver mudança em nossas vidas. Nós não podemos continuar o mesmo. O apóstolo Paulo, essa palavra apóstolo, ela se diz mensageiro.
Nós todos, quando recebemos Jesus Cristo, somos mensageiros. Somos homens e mulheres que temos a responsabilidade de transmitir a mensagem do Senhor Jesus. Não simplesmente porque algum tem o microfone, ou porque algum toca. Não. Nós temos a responsabilidade, pastora, de transmitir a mensagem de Deus através da minha atitude, do meu falar, do meu expressar. Nós não temos como modelo um homem. Não. Nós temos como modelo aquele nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo, que ele veio à terra 100% homem e 100% Jesus. Os mesmos sofrimentos, as dores que eu e você passa aqui nessa terra, ele passou e venceu. Pois nós recebemos essa mensagem. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, não por parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, Deus Pai. O texto nos relata aqui uma das primeiras viagens que o apóstolo Paulo, como mensageiro de Deus, faz à Galácia. Ele já tinha viajado para aquele lugar. Mas ele escreve essa carta porque sussurrou no ouvido do apóstolo Paulo, fazendo uma conjectura do texto, que tinha problema naquela igreja. O Gálatas, quem são os Gálatas? São um povo, são divididos em 3 tribos, que era um povo que ali cresceram as igrejas, pelos homens de Deus que passaram por aquele lugar. O apóstolo Paulo, como soube que aquele lugar estava com problema, ele enviou essa carta. E ele aqui nesse texto, nós podemos ver que lá em Atos 1, 26, Matias foi escolhido por sorte. Homens jogaram dados para escolher Matias quando Judas, o Iscariotes, morreu, suicidou. Então, para completar, Paulo ele é bem claro em dizer, olha, não por parte de homens, mas eu envio essa carta a vocês, porque aquele que me redimiu, aquele que me mostrou, a quem que eu prego, ele não desmereceu nenhum. Eu não acredito que Paulo quis desmerecer o fato de Matias ser discípulos com sorte, é devido ao homem, devido Pedro reuniu os apóstolos para escolher, porque era de fato, deveria acontecer aquilo. Mas hoje nós vivemos numa época, numa geração de muito pecado. Aonde era pecado, hoje já não é pecado mais. Mas Paulo ele tinha a responsabilidade de mostrar para aqueles homens que ele tinha autoridade, que ele tinha encontrado um Jesus Cristo. De perseguidor, ele passou a ser abençoador do povo de Deus. Muitos de nós, quando nós não éramos cristãos, nós perseguimos crentes. Eu particularmente, quantas vezes eu não desejava estar na casa de Deus pelo fato de não te conhecer. Hoje eu prego muito aquele Salmo 127, que ele diz assim, olha, uma coisa eu peço, eu almejo, todos os dias da minha vida, que meus pés estejam na casa do Senhor, para contemplar a formosura de Deus. Qual é a formosura? Qual é a formosura de Deus no seu tempo? Nós sabemos que Deus é Espírito. Nós não podemos ver Deus com os olhos carnais, mas nós podemos sentir com nossos olhos espirituais o mover do Espírito Santo neste lugar. E que você quer uma prova que Deus está neste lugar? Olha para o teu irmão ao teu lado. É a semelhança de Deus. Então com isso nos faz o prazer de estar vindo na casa de Deus, onde nós fazemos uma adoração intensa ao único Rei dos Reis. Sabemos que Ele é digno do meu louvor, somente Ele é digno do seu louvor. Glória a Deus. Não que Ele depende da nossa adoração, porque para Ele existe anjos adorando 24 horas no ar. 24 horas dizendo, santo, santo, tu és santo, santo, Senhor dos exércitos. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, graça a vos outro paz, da parte de Deus, nosso Pai,
do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que a graça e a paz, ela vem do Senhor Jesus. Nós temos a convicção venética que isso, somente dele, até a vontade de adorar, parte do nosso Deus. Por isso nós desejamos em buscá-lo constantemente, em conhecê-lo, para que nós não sejamos presa fácil para o diabo lá fora. O mundo que hoje nós vivemos está difícil, até mesmo de você falar do amor de Jesus. Você é confrontado. Antigamente não, mas hoje está difícil. Você vai falar na escola, você não pode falar um God bless. Você vai falar, você está num home deep, igual como a gente vai diretamente. Eu já fui abordado, eu falo assim, mas como você fala God bless? Você sabe se eu creio em Deus? Então tá assim. Mas só que alguns, por não entender, olha, reflete na mensagem. O tema da mensagem é o seguinte, olha, vivendo segundo a vontade de Deus. Mas quando aqueles que não têm o entendimento que ele vive pela vontade de Deus, ele esquece que ele vai ser alvo fácil do inimigo, que ele vai ser sempre apedrejado. E quando nós recebemos, alguns de nós recebemos a primeira, a segunda pedra, nós machucamos, cara. Poxa, dói de verdade. Às vezes a gente vem para a igreja cansado. Eu não gosto muito desse você tem que pagar um preço. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Para nós é um prazer, uma satisfação de estar aqui adorando, bendizendo o nome dele. Então você não tem que pagar preço nenhum. Nós temos que ter a responsabilidade, a consciência de fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu seja o mesmo? Que eu fui ontem? Não. Que eu seja diferente hoje. O que foi ontem passou. Mas eu vou prosseguindo. Não posso olhar para trás. De maneira alguma posso olhar para trás. Eu tenho que prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. E quando nós andamos nesse caminho, quando nós andamos nessa vontade, Deus ele começa a abrir, planear o seu caminho para você andar. Mas isso não vai dizer... Oh, glória a Deus. Isso não quer dizer que quando nós estamos no caminho do Senhor, nós não vamos ser confrontados. Nós vamos ser confrontados dia e noite. Mas eu quero dizer para você que quando nós dormimos, o Senhor acrescenta. Amém. Aleluia. Às vezes nós entendemos, poxa, por que aquele irmão, aquela irmã está fraco? Por que aquilo está acontecendo? O apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreve, ele apressadamente, ele fala assim, olha, eu vou escrever essa carta, porque homens de Deus está ali. Se você relatar o texto, se você continuar lendo o texto, você vai ver que homens começaram a infiltrar no povo de Deus e pregar coisas vãs que não adoravam o Senhor. Então, imediatamente, Paulo toma a sua atitude de escrever uma carta daquilo que Deus colocou no coração dele, um encontro genuíno que ele teve com Deus. E quando você tem um encontro genuíno com Deus, você pensa diferente, você olha diferente, você escreve diferente, você fala diferente. Todas as nossas atitudes é transformada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Ninguém aqui vai te levar para o céu. Eu não posso te dar a vida eterna, mas eu te apresento a quem pode te dar. E falo daquele que te dá a vida eterna. Aleluia. Daquele que pode realmente te mostrar o caminho. Fala assim, olha filho, vai por esse caminho aqui, que este caminho é o caminho que eu tenho para você. Glória a Deus. Agora no versículo 4, Paulo diz assim, olha, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso. Alguma tradução fala para nos tirar, para nos tirar fora. Quantos, ou alguns,
não entendem que aquele que é amigo do mundo, ele é